Livro de Eclesiastes, fica logo após o livro de Provérbios. A nossa palavra é que tragam o livro, Bíblia livro, tá? Eu sei que o celular facilita bastante, mas o celular tem tantas distrações. Se você estiver de celular, desligue o seu Wi-Fi, desligue o receptor de mensagens, para que você possa receber apenas uma mensagem essa noite, que é a mensagem do Senhor. Eclesiastes capítulo 6, a partir do verso 1, nós faremos a leitura de todo o capítulo, eu farei e os irmãos acompanharão atentamente em suas Bíblias. Diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver 1000 anos, até avançada idade, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, ou 2000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite, sempre tem fome. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso de cobiça. Também isto é vaidade, fumaça e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele, ou seja, o homem não pode discutir com Deus. 11. É certo que há muitas coisas que só aumentam a fumaça, a efemeridade da vida, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vaidade, ou da sua vida de vaidade, de fumaça, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Meus irmãos, esse é um dos textos indiscutivelmente mais trevosos e espinhosos e sombrios da Bíblia. É um texto que aparentemente transmite um pessimismo absoluto. Não é tão simples, pode passar para o próximo aí, Ângelo, por favor. Não é tão simples viver e encontrar debaixo do sol a paz. Nós sabemos que isso não é tão simples. Parece que sempre algo dentro de nós sai do ritmo. Seja na nossa saúde, seja nas nossas próprias emoções, seja no meio familiar, sempre tem alguma coisa que está saindo da harmonia, do ritmo. Estamos sempre inquietos, muitas vezes frustrados, sofridos e insatisfeitos. É o que o pregador vai retratar nos primeiros versos desse texto que lemos. O descontentamento presente na vida do ser humano. Sentimos um desejo tão forte que é difícil de encontrar muitas vezes o descanso. Tem pessoas que são tomadas por essa ansiedade que nem conseguem dormir. Eu ainda tenho a bênção do sono, pode estar acontecendo o que for, eu durmo. Eu consigo deitar, eu vivo o que diz o Salmo 3º. Deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguramente. Mas tem crentes que já não conseguem mais ter um sono tranquilo, tomados pela ansiedade em seus corações. O desejo, muitas vezes, é mais intenso do que a satisfação, o contentamento. E nossos desejos nunca desaparecem por muito tempo, eles sempre voltam. É o que Salomão diz da fome. A pessoa come, mas passadas algumas horas ela tornará a sentir fome. O estômago, os pesquisadores dizem que é o órgão insaciável.
insaciável. Você pode verter uma macarronada daquela pesadíssima. Depois de algumas horas, você estará novamente com fome. E nós vamos ver algumas verdades sobre a necessidade da plenitude de Cristo, da completude em Cristo, à luz desse texto. Nós vamos passar para o próximo slide, por favor. A primeira verdade é que, se for somente no mundo, se for somente com as coisas dessa terra, desse mundo, nós não temos a garantia de satisfação plena. É o que o pregador chegou à conclusão já em dias avançados na sua idade. Salomão já era um homem experiente, um veterano. Versos 1 e 2, ele vai falar sobre isso. A decepção de um desejo insatisfeito é tão velho quanto Eclesiastes. Ele sabia que qualquer satisfação verdadeira na vida é confiar em Deus, o que nós vimos na última mensagem, no capítulo 5, do verso 18 a 20. Mas logo Salomão volta a lamentar, e como eu disse em uma das mensagens anteriores, o livro de Eclesiastes é o livro da segunda-feira. É o livro que mostra a vida como ela é, o dia a dia, as crises, as dificuldades. Então, Salomão tem um lampejo de verdade, do verso 18 a 20 do capítulo 5, e de repente ele volta para a segunda-feira, de uma forma muito forte, no capítulo 6. Então, este capítulo de Eclesiastes, sem dúvida alguma, é um dos mais sombrios da Bíblia, um dos mais difíceis. Ele diz coisas aqui duras e esposa o relato de um coração que está em dor, muita dor. O autor apresenta uma lista de decepções que o deixaram profundamente insatisfeito. E ele fala de um homem que poderia ter 100 filhos, de um homem que poderia viver 2000 anos, de um homem que poderia ter todas as bênçãos que se pode imaginar, mas que, lamentavelmente, esse homem não conseguiu comer o pão que ganhou. Ele retrata esse homem aí no texto. Então, ele traz essas decepções em seguida, fechando aqui essa sessão no verso 11 e 12, ele faz uma série de perguntas retóricas que já trazem em si respostas. Uma série de indagações que somente Deus pode responder, mas ninguém pode responder. Muitas pessoas veem a vida desta maneira, uma longa lista de decepções que suscita perguntas sérias a Deus. Como ele fala no verso 10, há uma briga com o mais forte. Há uma briga com Deus. Muitas pessoas estão em conflitos com Deus. Então, o pregador, nas suas indagações, coloca uma pergunta associada aos bens. A satisfação não era garantida plenamente nos bens. O homem destes versos tinha tudo o que queria e ainda era afamado, era um homem reconhecido, mas não conseguiu se alegrar com o que tinha. Ele não conseguiu se alegrar com os seus bens. Na última mensagem eu falei sobre o Neymar, que tem uma ilha, e nessa ilha Neymar promove as suas baladas. Deve ser caro para manter uma ilha. Mas certamente o coração do Neymar não está pleno, não está pleno. Talvez ele imagine que para ser pleno tenha de ser o melhor jogador do mundo e ganhar a bola de ouro. Mas isso também não vai trazer o contentamento por muito tempo. É um contentamento de fumaça, efêmero, passageiro. Então, no final, o pregador diz que esse homem perdeu tudo o que tinha sem desfrutar devidamente. Ele passou a vida acumulando e de repente ele perdeu tudo. Talvez tenha perdido seus bens na guerra, ou num roubo, ou colocado o dinheiro em um investimento arriscado. Talvez esse homem estivesse doente, ou morreu antes de se aposentar. Que trágico. Isso acontece, às vezes acontece com algumas pessoas. O pregador chamou isso de grave mal, um grave mal. Porque esse homem pelejou tanto e no final de tudo passou tudo que tinha para uma pessoa que nem conhecia. Uma pessoa que nem conhecia. Que vida fútil. O texto no verso 3 fala de muitas bênçãos de Deus. E mais tempo.
as bênçãos estão relacionadas aos filhos. No Antigo Testamento, ter filhos era sinônimo de bênçãos. Ele diz que esse homem tinha 100 filhos. Eu acho que você nunca ouviu falar de uma pessoa que teve 100 filhos. E no mundo antigo, um homem ter 100 filhos era um bom negócio. Porque ele poderia dar várias tarefas para esses filhos, e esses filhos sustentarem a sua vida por um bom tempo. Hoje não é bem isso que acontece. Os filhos, no Nordeste, há um tempo atrás, os pais tinham essa expectativa de ter muitos filhos, para os filhos serem amparo para eles no final da vida. Eu falo disso porque eu sou de uma cultura nordestina. Mas o que se percebe hoje não é isso, que os filhos, na verdade, estão ali dependendo dos seus pais por muito, muito tempo. E esse homem teve 100 filhos, o que era uma grande dádiva. Esse homem, o texto retrata como um homem que poderia viver 2000 anos. Você já pensou o que é viver 2000 anos? 2000 anos. Sempre temos de lidar com a insatisfação, seja a falta de tempo, porque nós não vemos muito tempo para realizar as coisas, e Eclesiastes já nos ensinou a remir o tempo, a aproveitar o tempo da melhor maneira possível, mas nós queremos mais tempo, nós queremos mais horas, nós queremos mais dias. 2019 passou rápido como um sopro, 2020 vai passar como um sopro também, e para aqueles que estão muito ocupados, a sensação é que vai passar mais rápido ainda. E nós estamos ávidos por mais tempo, um tempo que não volta mais. Nós sempre queremos mais dinheiro, nós sempre queremos mais bênçãos. Se você é chefe de uma empresa, pergunte aos seus funcionários se eles estão satisfeitos com o valor de salário que eles recebem. Eles vão te dar um grande não. Eles sempre vão dizer que querem e precisam de mais dinheiro. Nós sempre somos assim, insatisfeitos. Insatisfeitos com o tempo, insatisfeitos com o dinheiro, insatisfeitos com as bênçãos. Essa semana eu vi uma reflexão sobre o tédio. Todos têm que passar pelo tédio. Mas na modernidade as pessoas não passam pelo tédio. Sabe o que elas fazem quando sentem tédio? Elas pegam o celular. E ali no celular elas jogam tempo fora, navegando em redes sociais, porque elas não querem encarar o tédio. E o tédio é necessário. Faz parte do remir o tempo. Então veja que nós queremos mais tempo, nós queremos mais dinheiro, nós queremos mais bênçãos, mas mesmo que vivêssemos 1000 anos, nós ainda teríamos projetos inacabados. Se Deus nos dissesse, olha, você tem a garantia de que vai viver 120 anos, você ia fazer inúmeros projetos, que não seriam executados nesses 120 anos, você iria querer mais tempo ainda. Experimentaríamos muito mais da vaidade e da maldade deste mundo caído. Quando nós pensamos que não nos surpreenderemos com mais nada, nos surpreendemos com mais perversidades. Nossos bens jamais podem nos proporcionar alegria e contentamento duradouros. As dádivas que Deus nos dá e o poder para desfrutá-las vêm separadamente. É importante que você guarde isso essa noite. As dádivas que Deus nos dá e o poder para que nós possamos desfrutar devidamente dessas dádivas vêm separadamente. Não é um combo fechado. Deus pode te dar bênçãos, mas você não ser feliz com essas bênçãos. Porque a felicidade vai ser encontrada numa vida com Deus. Aí tudo vai ganhar novo significado. O temor do Senhor não é apenas o início da sabedoria, mas o temor do Senhor também é a fonte de alegria. Uma outra verdade sobre a necessidade da plenitude com Cristo, pode passar para o próximo, por favor, é que sob o sol, só sob a perspectiva de estar debaixo do sol, será que a morte seria o melhor? É uma indagação que o pregador faz do verso 3º ao 6º. Se a satisfação não é garantida, isto é, se vou passar a vida lamentando o que fiz de errado e ansiando por coisas que não tenho, então talvez seria melhor estarmos mortos. Essa é uma indagação que o pregador faz. Dada a complexidade da satisfação e do contentamento na vida, o pregador chega à amarga conclusão que uma criança nasce morta
levam o melhor fim. Que trágico, que triste. Eu estou falando sob o sol e não sobre o sol. Uma vida sob a perspectiva do sol. Só as coisas dessa terra, só as coisas desse mundo. O homem descrito por Salomão tinha uma excelente vida aos olhos dos outros. Muitos o invejavam. Era um trilhardário. Ele não era um milionário. Era um homem que tinha muito recurso. Numa sociedade que valorava a geração de filhos, ter 100 filhos era ser premiado com muitas bênçãos. Ele viveu uma vida de 2000 anos. Ele viveu o dobro de anos de vida de Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia. Ele viveu muitos dias. Mesmo assim, esse homem não estava satisfeito. Só por uma razão. Ele não tinha Deus em sua vida. Ele não tinha Deus nos seus projetos. Sua vida estava vazia, oca. E veja que esse homem morre, o texto fala que esse homem morreu, e ele não recebeu nem mesmo a honra de um enterro decente. O corpo dele foi jogado aos chacais, a céu aberto. Ele não foi enterrado, um homem riquíssimo. Talvez ele não foi enterrado porque acreditavam que aquele homem estava sob uma maldição. Então foi jogado a céu aberto, o corpo ficou a céu aberto. Uma pessoa pode ter tudo, nesse contexto, longevidade, muitos filhos, mas partir despercebido, insatisfeito e sem ninguém a lamentar a sua morte. Eu vou constantemente ao cemitério. E recentemente eu tive de lidar com uma situação trágica demais. Um pai que acabou matando os 2 filhos e cometendo suicídio. No velório dele não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Só o pessoal lá para jogar o corpo na sepultura. Seria o candidato a ser sepultado a céu aberto. A não ser sepultado, a ser deixado a céu aberto para os chacais comerem o seu corpo. Então uma pessoa pode ter tudo, mas partir despercebido. E diante disso o pregador cogita o pensamento da não existência. Não conheceremos o caráter ou habilidades de uma criança que não viu a luz do mundo. Nós não conheceremos. Tampouco a criança conhecerá este mundo. Ela não precisará suportar a dor, ou ver o sofrimento, ou lutar contra a culpa do pecado consciente. Logo essa criança encontrará descanso na sua morte. A morte é, sem dúvida alguma, o fim de todos. E na perspectiva do pregador, o natimorto é um dos primeiros da fila. Na perspectiva horizontal, se todos vamos morrer, qual a vantagem de continuar a viver? Especialmente quando a vida não é particularmente agradável. É por isso que muitos chegam ao suicídio. Quando se veem num vazio existencial sem Deus, sem esperança, chegam ao suicídio. Nós que estamos saudáveis, nós nem imaginamos uma loucura dessa. Eu me lembro no antigo local de trabalho, as funcionárias diziam: olha, se isso acontecer eu vou me jogar atrás de um carro. Eu falei: mas como que você vai jogar atrás de um carro? Não vai acontecer nada. Ela: você acha que eu sou doida de me jogar na frente do carro? Quem está em são juízo não vai atentar contra a própria vida, mas o vazio existencial pode ser tamanho que a única solução que a pessoa encontre seja a morte. Porque a vida se torna desagradável. A vida na perspectiva meramente horizontal. Mas nós cristãos sabemos que isso não é tudo que existe. Jesus provou isso trazendo da escuridão do túmulo a luz da ressurreição. Jesus provou que a vida não é só isso que nós estamos vivendo aqui. Mas além deste mundo não proporcionar satisfação garantida e esta vida não ser tudo o que existe, uma última verdade que extraímos do texto, pode passar para o próximo aí, é que em Cristo saciaremos o apetite de nossa alma. Veja que o verso 3, ele coloca algo muito importante aí. Ele diz assim: e se a sua alma não se fartar do bem.
Ele não está falando de um contentamento meramente externo, de comer bem, de dormir bem, de cuidar do corpo, de ter bens ou de ter conforto físico. Mas ele está falando do coração, ele está falando do interior, ele está falando da alma sossegada em Deus. Salomão falou de um homem que tinha tudo na vida, mas não conseguiu usufruir. E ele deixa claro que se não conseguimos desfrutar, seria melhor estarmos mortos. Agora, se a vida não pode nos satisfazer plenamente, seria melhor nós exigirmos menos dessa vida. Esse é um dos caminhos sobremodo excelentes. Nós não podemos exigir muito dessa vida, porque ela não pode nos satisfazer plenamente. As alegrias são muito rápidas, já perceberam? As celebrações, o casamento, eu fico olhando as cerimônias de casamento, a preparação. Os noivos passam meses e meses e meses investindo financeiramente, planejando a festa, todos os atos. Mas a cerimônia, principalmente a presbiteriana, 45 minutos. O que são 45 minutos? Para quem se preparou quase um ano. A festa dura 2 horas, 2 horas e meia e acabou. Virou fumaça. Virou fumaça. Alguns dizem, puxa, eu gastei tanto dinheiro para isso. Investi tanto dinheiro só por esses momentos. E isso retrata muito bem que as nossas alegrias são muito passageiras. As alegrias deste mundo. O problema é que sempre temos o apetite de mais. Sempre queremos mais. E quando nós queremos nos satisfazer com mais, isso pode nos fazer mal. Eu aprecio muito doce. E agora eu estou evitando doce. Eu cheguei à conclusão, já fui convencido de que isso não faz bem à saúde. Estou lutando contra isso. Mas eu me lembro quando eu comia bastante doce, principalmente depois de uma refeição de sal, almoço, jantar. Quando eu ia comer um doce, eu comia para valer mesmo. Eu comia o doce todo. Não era um pedaço pequeno, era muito. E eu me lembro que quando eu comia muito, eu passava mal com aquilo. Porque é o desejo por mais, de querer se satisfazer. Então vem, digamos, entre aspas, uma overdose de doce. Coisa terrível. E muitas pessoas pensam que o exagerar nas coisas desta vida vai satisfazer o seu coração. Não, o coração sempre vai pedir mais e mais. Ficamos com fome novamente. Nem a sabedoria, nem a pobreza garantem alguma vantagem. É o que ele diz no verso 8. O andar ocioso é o desejo insatisfeito. Então, é o que ele diz no verso 9. A pessoa que fica ali, insatisfeita, descontente. Nossos desejos estão sempre a caminho, nunca alcançam o seu destino. Este é o desejo da alma humana. A alma humana vai sempre vagar buscando mais, e mais, e mais. Por isso, que antes de adquirir algum bem durável de consumo, nós temos de nos perguntar, precisamos mesmo disso? Eu preciso mesmo disso? O que Deus quer nos dar? É necessária a prática da oração para lidarmos com as ansiedades precipitantes dos desejos. Nós precisamos orar constantemente a Deus. Mas Salomão não estava aqui, nesse momento, pronto a orar. Por isso que dos versos 9 ao 12, afirma que a vida é sempre a mesma história até morrermos. Ele se vê numa espécie de labirinto existencial. Ele não encontra saída. E ele chega à conclusão de que a vida é vaidade e correr atrás do vento. É ridículo isso. Eu tenho falado que muitos pensam que podem até estocar o vento. Ele pensou que correr atrás do vento é inútil. Você não vai conseguir agarrar o vento nas suas mãos. E estes versos estão no centro desse livro. Ele entende que não adianta discutir com Deus. Verso 10. Não adianta. Há muitas pessoas que se revoltam contra Deus. E precisamos conhecer os nossos limites. Nós não possuímos sabedoria para ganhar uma discussão com Deus. Nenhum de nós. Por melhores que sejam os nossos argumentos e as nossas indagações. Romanos, capítulo 9, verso 20, diz o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?
nós não podemos ganhar uma luta com o Senhor. E o pregador encerra essa sessão difícil com duas perguntas básicas sobre o sentido da vida e da morte. A primeira é sobre a nossa existência atual. Qual a razão de viver, de existir? E a segunda é sobre a vida por vir. Será que tem alguma coisa depois dessa vida? E aqui, irmãos, eu quero finalizar ressaltando que a perspectiva de Salomão é numa perspectiva meramente horizontal. Ele não está considerando Deus. Eu quero encerrar, pode passar para o próximo, por favor. Por que da necessidade da plenitude de uma vida com Cristo? Porque nesse mundo nós não temos garantia de satisfação. Porque para muitos, se a vida for só as coisas dessa terra, para muitos talvez fosse melhor morrer. Muitos são levados a refletir assim. Mas em Cristo saciaremos o apetite da nossa alma. E é isso que nos deixa impressionados com cristãos que de fato têm tido comunhão com Deus, caminhado com Deus. Em situações tão adversas, esses cristãos continuam firmes, amando a Deus, alegres na esperança, mesmo quando tudo ao seu derredor não fornece nenhuma ponta de esperança. Um pregador norte-americano, o reverendo John MacArthur, falando sobre esperança, ele afirmou o seguinte, que se a minha esperança está firmada no que eu vejo ao meu redor, eu vou ficar desesperado. Se a minha esperança está firmada no que eu vejo no meu coração, nas minhas potencialidades, eu vou desanimar. Vai chegar um momento que eu vou desanimar. Se a minha esperança, porém, estiver firmada em Deus, aí será diferente. Aí não terá situação, não terá circunstância. Eu sempre vou ser renovado pelo Senhor. O pregador não tem aqui todas as respostas, e por uma razão muito simples. Como eu já afirmei, ele está avaliando a vida apenas sob a perspectiva debaixo do sol. É correr dentro dos seus limites. Sofremos muitas decepções, há perguntas que não serão respondidas nessa vida, não adianta você querer que todas as suas indagações sejam respondidas, nem todas. Jó fez muitas perguntas para Deus, quando ele encerra ali o seu drama e Deus o confronta, Jó silencia, Jó não pergunta mais nada, porque Deus faz um monte de perguntas para Jó. Deus diz o seguinte, Deus pergunta o seguinte: Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu medi sistematicamente os oceanos, a parte seca, o céu, a sistemática de funcionamento do ecossistema? Onde é que você estava, Jó? Jó fica calado. Ele não tem o que responder. E até hoje os cientistas estão procurando respostas, muitas respostas. E cada vez mais que eles encontram alguns lampejos, algumas centelhas de respostas, eles ficam mais impressionados. Eles dizem o seguinte: olha, tem vida fora da Terra, tem vida extraterrestre. Vamos investir em viagens intergalácticas. Vamos achar vida, porque não é possível que esse mundo funcione desse jeito ao acaso. Não é possível que não tenha um design inteligente, uma força que está controlando todo esse mundo. Porque se a Lua afastar alguns metros da Terra, a Terra sai pulando no universo. Se o Sol estiver um pouquinho mais distante, nós vamos morrer de frio. Se o Sol chegar mais próximo, nós vamos morrer esturricados. E eles vão ficando impressionados com esse equilíbrio. Tem alguém que está controlando isso daqui. Por isso que eles estão procurando vida fora da Terra. E eles têm razão. Tem vida fora da Terra, mas não são ETs. É Deus. É Deus quem está regendo todo o universo. Eles ficaram tão impressionados, irmãos, que tem asteroides que são muito maiores do que a Terra, que passam próximos da Terra. Que se eles passassem no nosso planeta, nós não veríamos nada, só o escuro. Nada. E eles ficam impressionados que nenhum atinge a Terra de uma forma importante para destruir, por exemplo, um continente.
Eles ficam impressionados. Quem é que está controlando isso? É Deus. Eles ficaram tão impressionados que de todo o nosso sistema solar, o nosso planeta é o menor. É o menor planeta. Quanto mais eles saem para procurar evidências de vida fora da Terra, sem ter Deus, eles se deparam com a realidade de que Deus existe. De que Deus está controlando todas as coisas. Então nós cremos nas Escrituras e sabemos que a vida não é assim. Nós sabemos que não é melhor ser um aborto. Nós sabemos que a vida vale a pena. Se o céu não existe, então não vale a pena viver. A vida ganha sentido e plenitude com esta segurança em nossos corações. Há algo que pode nos proporcionar plenitude. Cristo em nós, a esperança da glória. Nos planos de Deus, a cruz do Calvário foi o pior dia da história do mundo e, ao mesmo tempo, o melhor dia das nossas vidas. Foi o pior dia porque nós matamos o Filho de Deus. Mas foi o melhor dia porque nós encontramos redenção naquele dia da crucificação do Senhor. O dia em que assassinamos o Filho de Deus é o melhor dia, porque por meio da morte de Cristo, todas as coisas são feitas novas. Que essa noite, ao participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós possamos renovar a nossa esperança nele. Nós possamos renovar a nossa esperança com esse Deus que tem trabalhado por nós em todo o tempo. O capítulo 6 é o capítulo da segunda-feira daquele que não tem Deus, daquele que quer viver a vida na força do seu braço. Não é o capítulo daquele que ama a Deus. Então que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações.